Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a seleção venceu bem a equipe da Coreia do Sul por 5-0, um gol para cada título de Copa do Mundo, né? Resultado já esperado, pegamos a seleção muito fraca, uma seleção que, digamos assim, não é muito teste para muita coisa, só que a gente não consegue jogar contra as seleções melhores, então tem que marcar amistosos aí contra a Coreia, contra o Japão, etc, né? Aqui você vai ter o pós-jogo, análise, gols, comentários para você que não pôde ver o jogo. E eu sei que a maioria não pôde assistir, né? Sexta-feira, 10 da manhã, a imensa maioria da torcida brasileira não pôde assistir o jogo. Essa, infelizmente, é a grande verdade, né? Então, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho. Bom, jogo da seleção, ainda mais esse tipo de jogo de hoje, tem dois extremos. Tem aquela pessoa que fala, contra a Coreia do Sul não vale a pena, vão se iludir por causa disso, não é teste para nada. E tem aqueles iludidos, né, que falam, pô, a seleção fez um baita jogo, um grande jogo, agora vamos ser campeão da Copa do Mundo, agora vamos ser hexa. Eu vou tentar não ir nem por um extremo e nem por outro. Nem pelo extremo de já vamos ser campeão da Copa do Mundo, foi uma partida sensacional, incrível, uma baita partida. Nem o extremo oposto de que, pô, não vale de nada porque foi contra a Coreia do Sul e o Brasil, pô, era pra ter jogado melhor, não sei o que lá, porque tem esse extremo também, né? Então, vou tentar não entrar nesses dois extremos aqui, nesse pós-jogo. Antes disso, cara, eu vou ter que falar de um assunto aí que correu recentemente, que eu evitei o máximo falar aqui no canal, e raramente vocês vão ver eu falando sobre esse tipo de assunto. Só que no jogo de hoje, especificamente, é a seleção brasileira, e é um jogador específico da seleção brasileira que se envolveu em polêmicas recentemente. Eu acho importante falar por quê. Porque eu acho que isso pode prejudicar a imagem, pode, se continuar desse jeito, prejudicar a imagem e a carreira do Vini Júnior fora de campo, nos bastidores, não dentro de campo. Não acho que isso vai afetar o desempenho dele dentro de campo. Porém, é para se tomar cuidado, né? Porque assim, recentemente o Vini Júnior teve polêmicas aí com a tal influenciadora. Não vou ficar citando o nome dela aqui não, todo mundo sabe quem é. Uma influenciadora muito famosa lá em Madrid. E aí o Vini Júnior parece que teve um caso com ela lá, e aí depois acabou, né? Claro que ia acabar, né, galera? Vocês acham que o Vini Júnior é otário? Vocês acham que ele é otário? Claro que a gente sabe o que ele queria, né? Ele conseguiu o que queria e tchau, porque ele não é otário, pô. Ele sabe que, infelizmente, a maioria dessas modelos aí que aparecem na mídia porque fica com ele é por fama. Aí depois, essas mulheres vêm se fazer de sonsa aí na rede social, falando que, porque o Vini Júnior é malvado, que não sei o que lá, sendo que elas também só querem fama. É aquilo, né? O cara, o jogador de futebol, ele tem muitas namoradas, tem muitas mulheres, porque por causa da fama e do dinheiro, a maioria, né? Raramente, porque não existe 50 mulheres amar você. Isso nunca vai acontecer, entendeu? E eu não gosto de falar disso, que aqui é um canal de futebol, obviamente não é um canal de fofoca. Eu, como disse o Fernando Gil, eu sou raiz também, então não vou ficar falando aqui de porcaria de fofoquinha, de relacionamento de jogador, só que envolve um jogador de futebol, envolve o Vini Júnior, que hoje é o nosso melhor jogador. Não sei, o Estevão pode pegar esse posto agora, está surgindo, só que na ausência de Neymar, que não tá no seu auge da carreira, o Vini Júnior é o jogador mais badalado do Brasil, na ausência do Neymar, como eu acabei de falar, né? Eu só vim criticar um jogador aqui por causa disso, quando for um caso do Neymar, por exemplo, que surgiu aí, que a gente não tem prova nenhuma para afirmar. Inclusive, eu errei, porque eu cheguei aqui e falei que Neymar acabou por causa disso, sendo que a gente não tem prova para afirmar se ele realmente tem aquele vício lá em narguilé e uísque que o Rodolfo postou aí, o jornalista lá do Santos, só que não podemos afirmar nada, porque não temos prova, né? Eu só vou criticar quando for algo que pode prejudicar em campo, bebida, essas coisas, né? Esse caso aí é um caso besta, só que uma coisa que serve de alerta é que é o seguinte, essas mulheres aí, só para complementar aqui, tá? Elas acham que elas vão ganhar uma fama e vai realmente ganhar, só que é fama vazia. Fama não é por causa do trabalho delas, nada do tipo, é porque passou pela régua do jogador de futebol, se é que vocês me entendem, né? Mas, complementando aqui, eu fiquei sabendo que a assessoria do Vini, ele tá tomando cuidado para poder isso não ficar sobreposto ao seu rendimento em campo. A gente tem que ver Vini como jogador de futebol, como um atleta, pelo seu desempenho de campo. Não pode correr o risco de ficar igual a Neymar, que hoje aparece muito mais na mídia por suas polêmicas fora de campo, que não dizem nada, que não diz respeito nada a ninguém. Porém, se sobrepõe à carreira do jogador. E a assessoria do Vini está preocupada com isso, e tem que estar preocupada mesmo. Tem que estar preocupada mesmo, porque eu acho que houve uma tentativa por parte da influenciadora e de algumas mulheres aí, de tentar sujar a imagem do Vini Júnior e ganhar fama em cima dele. E isso é preocupante. Isso é muito grave. Entendeu? Então, o Vini Júnior tem que tomar cuidado com isso e não deixar que a imagem dele seja sujada por essas páginas de fofoca aí e que se sobreponha à carreira do jogador. Entendeu? Então a gente tem que falar sobre isso porque é algo importante que envolve o jogador de futebol. Enfim,
Então, régua passada nisso, não dá também pra gente ficar se alongando muito nesse negócio aí. 5 minutos de vídeo já falando disso, bora falar de futebol, que é o que importa aqui no canal, né? E outra coisa também, só pra complementar, ele foi lá fazer pedido de desculpa, pra mim aquele pedido de desculpa ali nem devia ter feito, tá? Porque como eu falei, a influenciadora também queria fama. O Vini Malvadão, a influenciadora também queria fama. Então, não tinha porque pedir desculpa, ele conseguiu o que queria, ela conseguiu o que queria, e que lá fora agora tá tendo, estão pesquisando o nome dela. É isso aí, agora vamos falar de futebol. Enfim, é o seguinte, cara, eu falei que não ia ficar nos dois extremos, né? Nem 8 nem 80. Eu acho que hoje a seleção brasileira fez um bom jogo. Não achei que foi um jogo espetacular. Ah, você é exigente? Sim, eu sou um torcedor exigente. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou exigente com o meu time, que é o Bahia. O Bahia tá em 5º lugar, 6º lugar do campeonato, e eu cobro pesado, porque eu quero mais. Ah, mas tem gente até que fala aí embaixo, né? Torcedores aí dos times do eixo. Ah, você torce pro Bahia, que é soberba aqui no seu canal. Eu falo, meu irmão, eu quero o maior do meu time. E eu quero o maior da seleção brasileira. A seleção brasileira é a maior seleção do mundo, né? Mas o que eu quero dizer com isso não é que a seleção hoje fez um péssimo jogo, que venceu só porque a Coreia é ruim, não. Teve méritos, a seleção fez um bom jogo, fez um baita jogo. E o trabalho de Ancelotti, uma coisa que eu posso afirmar é que evoluiu bastante se você comparar o primeiro jogo contra o Equador para os jogos que foram subsequentes, né? Logo depois, no segundo jogo, já melhorou bastante. E no último jogo da eliminatória, já vimos no último jogo não, no penúltimo, né? Que o último foi contra a Bolívia, lá em La Paz. No penúltimo, já vimos uma evolução imensa da seleção brasileira. E hoje, mais uma vez, a seleção brasileira fez uma boa partida. Quando chegou com muita qualidade. Alguns gols tiveram jogadas muito bonitas, que a gente vai ver aqui. E venceu por 5-0. Não foi, o Brasil não teve que fazer aquele esforço imenso para vencer a Coreia, não precisou colocar pressão no jogo todo, 22 finalizações, 30 finalizações, não. A estatística mostra aqui, 14 finalizações contra 4 da Coreia. É uma superioridade, mas não é aquela superioridade imensa de 20 e tantas finalizações. O Brasil não teve que fazer tanto esforço, porque a Coreia é um time que não exige tanto esforço assim para ser vencido, e aí é o ponto onde eu quero chegar, porque não é um baita teste, né, galera? Convenhamos aqui. A Coreia do Sul não é um baita teste. A gente só vai ter mais certeza dessa seleção quando pegar uma seleção europeia. Quando marcar um amistoso aí contra a França da vida, aí a gente vai ter uma ideia maior. Mas hoje foi um bom jogo, foi um baita jogo. 14-4 em finalizações, 7-1 em chutes a gol e posse de bola maior da seleção brasileira. A seleção conseguiu fazer uma boa partida aí, mas não acho que também que aquela partida excepcional, incrível. Se o Brasil fizesse uma partida hoje excepcional, incrível, teria sido muito mais. Teria sido uns 10-0. Isso aqui não é nenhum absurdo você falar, tá? Até se o Brasil jogasse mal hoje, o Brasil jogou mal, fez a partida ruim, ainda assim teria ganho. Teria ganho por 1-0 cagado ali, porque a seleção na Coreia é muito ruim. E olha que tem jogadores na Coreia que jogam na Europa. Jogador do PSG, o Kim Min-jae, que falhou no segundo gol, já jogou em clubes da Europa. Então a gente tem que botar isso na balança também. Mas ainda assim, a Coreia é uma seleção limitada. E o Brasil não fez tanto esforço assim e meteu 5-0, para vocês terem uma ideia. O primeiro tempo, antes disso, tá, galera? Bora mostrar aqui a escalação do Brasil, que foi a campo com Bento, com Gabriel, Militão, Vitinho, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrigo, Vini Júnior e o Matheus Cunha. Como vocês podem ver, esse trio aqui do meio de campo foi quem fizeram os gols, né? Rodrigo fez 2 gols, Estevão fez 2 gols e o Vini fez um gol ali. Quase que ele perdeu, hein? Por um pouquinho ele perdeu aquele gol. Falei, não é possível que o Vini vai perder o gol. Não é possível. Acabou por fazer o gol. Eu não consigo destacar um jogador que se sobressaiu muito em relação aos outros. Acho que coletivamente hoje, o Bruno Guimarães fez um bom jogo, deu uma baita assistência. Rodrigo, 2 gols. Estevão, 2 gols. E o Rodrigo teve aquele corta-luz também na jogada do segundo gol, que foi muito bonito. Vini Júnior deu uma assistência, fez um gol. Agora, pra mim, Rodrigo foi um pouquinho melhor, porque ele fez um baita jogo. O Rodrigo destruiu hoje no meio de campo, conseguiu boas jogadas pro Brasil, fez os gols, né? Então, pra mim, Rodrigo foi quem se destacou aí no jogo da seleção brasileira de hoje, tá? Do banco, entraram Igor Jesus, Carlos Augusto, André, Paulo Henrique, Paquetá e Richarlison. Paulo Henrique do Vasco, convocado para a seleção, hein? Igor Jesus também do Botafogo, convocado, junto com Fabrício Bruno, Vitinho e também o Hugo Souza, que pode jogar contra o Japão. Acho, inclusive, que eu colocaria. Com certeza eu colocaria o Hugo Souza para jogar. Eu acho que ele tem que ter oportunidade aí no segundo amistoso. Então, bora para análise aqui agora. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que o Brasil poderia ter feito mais gol. 2-0 ficou ali. Acho que 2-0 ficou justo, vai. O Brasil teve chance para fazer o terceiro. Vini Júnior perdeu um gol na pequena área. Teve um chute de fora também perigoso do Vini Júnior. A partida do Vini Júnior hoje foi uma boa partida. Não acho que foi uma partida excepcional, mas foi uma boa partida. Eu acho que o Brasil em si hoje não fez a partida excepcional, de encher tantos olhos assim, mas foi uma boa partida, porque pegou a Coreia e não teve que fazer tanto esforço, obviamente, né?
E aí, bora agora pro primeiro gol do Brasil, que foi pra mim o gol mais bonito do jogo. Foi o gol que mais encheu os olhos. O Bruno Guimarães recebe aqui no meio de campo, olha o passe que ele dá pro Estevão. Isso aqui é pornográfico, tá, galera? Olha o passe que ele dá pro Estevão, ó. 1x0 Brasil, um golaço pro Estevão, numa bela assistência do Bruno Guimarães. E o Brasil faz 1x0, e o Brasil, no primeiro tempo, teve mais chance, poderia ter feito mais, e continua em cima da Coreia. Aí o Rodrigo vai e faz o segundo gol, que também foi o segundo gol mais bonito do jogo. Aliás, não, vai. Esse aqui foi o gol mais bonito. Aí, em segundo lugar, vem o primeiro gol. O gol do Estevão. Tá aí o gol do Rodrigo, jogado aqui na esquerda. Aí, bola na área, rasteira. Rodrigo faz o corta-luz, recebe a assistência do Casemiro e marca 1x0 para a seleção brasileira. Jogada aqui com o Vini Júnior na esquerda, né? Golaço, o Rodrigo é um grande craque, fez um baita jogo hoje. Foi o melhor campo para mim, talvez, da seleção brasileira. Foi o que se destacou um pouquinho mais em relação aos outros. E aí começa o segundo tempo, e o segundo tempo, o início retrata o que eu vinha falando. Os 2 gols do Brasil, 2 dos 5 gols do Brasil, vieram com falhas bizarras da defesa da Coreia do Sul. O Kim Min-jae falhou feio nesse lance aqui, ó. Falhou feio, ele perde a bola. Aí, meu amigo, quando você perde a bola para Estevão, na grande área, pode esquecer que é gol. Não tem como. Eu lembro até hoje de um lance que Estevão, no jogo contra o Bahia, estava jogando pelo Palmeiras ainda. O Jean Lucas errou, ele chutou a bola ali depois do escanteio, contra-ataque pro Palmeiras, Estevão livre cara a cara com o goleiro. O que é que vocês acham que vai acontecer? Não tinha a mínima chance de não sair esse gol. E aí vai Estevão, marca o gol, 3x0 para a seleção brasileira, e o quarto gol sai mais uma vez no erro, aqui no meio de campo da Coreia, como vocês podem ver aí, ó, um erro de saída de jogo, bola roubada, Vini Júnior recebe, dá assistência pro Rodrigo, e o Brasil faz um 4x0 contra a Coreia do Sul, e o Brasil marcando em cima, marcando pressão, continuando agredindo a equipe da Coreia do Sul, continuando atacando, tendo mais chance. Então, o Brasil mereceu e poderia ter feito mais gol hoje. E aí, para completar, o gol do Vini Júnior, um contra-ataque, um belo contra-ataque da seleção brasileira, um ótimo passe do Matheus Cunha, tá aí, uma assistência incrível do Matheus Cunha. Ele recebe ali na frente, e aí quase que ele perde esse gol, hein? Ó, driblou mais uma vez aqui, quase que ele perde o gol, mas tá aí, 5x0 para a seleção brasileira, uma partida de gala da seleção hoje, uma boa partida, que se a seleção jogasse ainda mais, poderia ter sido uma goleada ainda maior. Mas enfim, a análise final que eu faço foi um bom jogo? Foi. É pra gente ficar contente que evoluiu o trabalho, que o trabalho agora tá muito melhor, a seleção está evoluindo, pode chegar muito bem pra Copa, acho até que vai chegar muito bem pra Copa. Só que eu quero ver essa seleção contra uma seleção que nos traga mais perigo, que nos traga mais desafio. Uma seleção europeia, uma França da vida, uma Inglaterra da vida, uma seleção que nos traga mais perigo. Porque a Coreia do Sul, o adversário da Coreia do Sul, e aqui não é tirando o mérito da seleção, muito longe disso, mas a Coreia do Sul não é parâmetro para nada. Me perdoem, mas a Coreia do Sul hoje entregou 2 gols pro Brasil, pô. Sem tirar o mérito, claro, o Brasil fez marcação-pressão, o Brasil fez uma boa partida, mas o adversário não nos dá aquela certeza de que, pô, contra uma seleção forte, o Brasil vai render, o Brasil vai conseguir passar de fase na Copa, vai conseguir eliminar seleções fortes. A gente tem que ter um amistoso, como eu falei, contra a seleção forte, para a gente ter uma ideia maior. Porém, hoje também foi uma boa partida do Brasil, o Brasil jogou bem, mereceu fazer 5x0, poderia ter feito mais, mesmo, na minha opinião, sem ter feito aquele grande esforço contra a Coreia do Sul, para vocês terem uma ideia. A estatística mostra isso, né? 14 finalizações, se o Brasil amassasse mesmo, seriam umas 20 finalizações por ali. Então, estou gostando, o trabalho está evoluindo, estamos muito bem, podemos chegar muito bem na Copa. Eu espero mais um bom jogo contra a seleção do Japão, que o Brasil possa jogar ainda melhor do que jogou hoje, porque a gente tem que exigir o máximo do máximo de futebol da seleção brasileira. E a evolução está muito boa, estou gostando de ver. Espero que contra o Japão seja mais uma boa partida e a gente possa, mais uma vez, meter uma goleada aí na equipe do Japão e chegar bem para a Copa do Mundo. Então é isso, tá? Bom jogo, mas eu quero que tenha um teste também contra a seleção maior, contra a seleção mais complicada. Eu espero que tenha até a Copa, né? Porque também é complicado para os europeus jogar contra a gente, com tanto de calendário que a FIFA impõe para eles. Também temos que ponderar isso daí, né? Às vezes é má vontade? É. Mas também é muito calendário, pô. É muito calendário. O que a gente tem para se iludir, o que eu falei no pré-jogo? O que eu falei no pré-jogo foi, o que a gente tem para se iludir é esses jogos aí contra a Coreia e Japão. É o que sobrou. Não tem muito para onde correr. E é isso, tá? Acho que eu já falei, já passei a régua, já dei minha opinião aqui. Já falei tudo que eu queria falar. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Vai ter pós-jogo também de Japão e Brasil. E até lá, tá? Fui, até o próximo vídeo.